Bom, gente, nós vamos fazer aqui um documentário onde a dona Wanda e a tia vai contar o recebimento da notícia do reencontro dessa família, o qual aqui a dona Ieda, Emídia, Antônio, Jete, Organilda, tá? E esse cinegrafista que vos fala, que vocês já viram, que é o Pedro Santana, certo? Que a Vera e a de Jesus, tudo mais. Então, isso já foi. Então, Wanda, eu gostaria de saber, até mesmo que você é a repórter da nossa tia, que é a nossa tia aqui na telinha, e gostaria de saber, digamos, como ela recebeu essa notícia de achar os seus familiares, a emoção que ela teve, quer dizer, que vocês tiveram, né, quando souberam a... Bom, no comecinho eu não posso falar muito porque, como eu já disse, né, ela recebeu a notícia em janeiro e eu só fui na casa dela depois do aniversário em abril. Então conta um pouquinho de janeiro, o que aconteceu, dona Emídia? Não, janeiro foi dia 9 de janeiro de 2009, claro. E primeiro telefonema quem recebeu foi o Florencio, que tirou um pouco o corpo fora, pensando que se tratava de algum trote, alguma coisa. Ele tirou o corpo fora. Depois, como insistiram, logicamente que eu tive que atender. Aí, para que eu pudesse me certificar, eu disse que eu era Clarice. Era Clarice? Eu era Clarice, para evitar de algum trote, alguma pessoa que talvez não tivesse nada a ver com os meus parentes. Então, quando foi o dia 9 de janeiro, foi o nosso encontro, acho que 4 horas da tarde, se não me engano, foi por aí. E aí foi um encontro muito grande, muito emocionante, que foi um encontro da tia e as sobrinhas, pelo menos pelo telefone, né? E que alguém, eu não sei quem segurou, mas talvez tenha havido até umas lágrimazinhas, mas eu estava sozinha até que deu para segurar, mas quem estava muito junto acho que se emocionou mais. Então acho que esse foi um momento que só Deus é capaz de saber o quanto foi a minha alegria e a minha felicidade. Bom, como a senhora falou que recebeu o primeiro telefonema, então automaticamente a pessoa que estava incumbida dessa busca, que para nós se concretizou com muita alegria, foi a Maria de Jesus, o qual é conhecida hoje em São Paulo como Maria de Deus. Maria, como é que foi esse reencontro? Qual foi a emoção que você teve? Qual foi a emoção que você sentiu do outro lado? Me fale alguma coisa. Olha, foi muito emocionante. Francamente, que para nós foi uma felicidade. Não só para mim, mas para todos meus irmãos, para toda a minha família. Eu acho que foi uma felicidade que nós, enquanto nós não conseguimos que ela chegasse aqui, nós não ficamos satisfeitos. Mas só isso tem a... E aí, então, quando a Keliane passou para mim, que ela perguntou se era Maria de Jesus que estava falando, aí ela disse não. Aí ela perguntou se estava falando com a pessoa que a gente queria falar. Sim, ela disse, com quem eu estou falando? Ela disse, está falando com a pessoa que vocês queriam falar. Ela disse, com a dona Emídia, sim. E a Maria de Jesus que está falando, ela disse, não, mas eu vou passar para ela. Aí foi quando eu falei com ela, foi uma emoção muito grande, que nós não esquecemos e nem vamos esquecer nunca. Certo. Aí depois dessa conversa que você teve com a tia, qual foi a pessoa depois de você que falou com... Depois falou o Antônio, aí falou a Emídia, também como irmã, falou a Emídia, aí demos o final, né, para a coisa, se despedimos e aí... E a sua mãe, onde entrou nessa?
Aí foi o tempo que nós estávamos em Itaituba, que esse telefonema foi o encontro foi em Itaituba. De Itaituba nós viemos para Santarém, foi quando depois transmitimos para a mamãe, e foi quando ela conseguiu falar com a mamãe já por telefone. Aí foi o encontro já delas duas por telefone, e assim nós ficamos insistindo até que nós conseguíssemos com que ela chegou até fazer a surpresa para nós que nós não esperávamos. Foi uma surpresa de nós sonhar acordado. Certo. Já. Então, quando a Maria acabou de falar com a senhora, minha tia, aí a emoção dele realmente, eu tenho certeza que foi muito grande, e ele mesmo vai contar com suas palavras agora para nós. Antônio, qual foi a sua emoção quando você falou pela primeira vez com a tia? Se tivesse aquele celular que gravaram, eu ia voltar ele só para se localizar naquele momento de novo, né? Que agora a emoção é outra, mas foi muito forte, porque todo tempo que a gente não via. Aliás, eu não tinha o prazer de ter visto ela, né? A tia, mas foi muito forte. Ainda mais com a Maria do meu lado lá, que a Maria é uma graça. Foi boa. Foi, tia? A Emídia ali, aquela gata, olha, Pedro, vou te falar, viu? A emoção maior minha não foi nem tanto da titia ou da Maria, foi da Emídia. Ela disse, poxa, hoje eu vou falar com a tia que tem o mesmo nome meu. Fiquei tomado de emoção, ó, porque essa Emídia, eu vou te falar. Enquanto a Maria fez a primeira vez, o Antônio a segunda vez, a Emídia se reforçava para falar. Foi. Ficava. Pois é. Certo. Antônio, mas digamos assim, quando você estava conversando com ela, dando as primeiras identificações nossas e etc., o que você sentiu, digamos, na linha, até mesmo do outro lado, se havia emoção e se houve choro, aquelas coisas que 50 anos, né, é muito tempo. Rapaz, a Telemar estava boa naquele dia, não estava, tio? A linha estava 100% a Telemar. Estava muito boa a voz dela. Senti que a tia era uma pessoa de muita fé. Senti logo que ela era uma católica muito devota, porque ela tinha dito que ia de Aparecida e tudo, e já fiquei logo íntimo dela. Certo. Daí a coisa rolou por aí. Normalmente. Certo. Então, nesse caso, a terceira a conversar com a tia foi A mãe do Ney. a Emídia. A Emídia 2. Agora ela vai sentar. Bom, minha tia, aí a senhora, a terceira pessoa que falou com a senhora, a Emídia, com o qual é sua xará, sua sobrinha. Aí, qual foi a emoção que a senhora teve na hora que escutou a voz da Emídia? Bom, eu que já estava emocionada demais, acabou de completar a minha emoção e uma felicidade que eu não tenho nem palavras para dizer, foi muito forte. E eu esperava sempre mais um e mais um, e segundo a dona Bibi. Mas ela não apareceu nesse dia, infelizmente não. Não, ela não apareceu nesse dia. Ficou para que nós conversássemos alguns dias depois. Esse foi toda a minha emoção, que eu esperava que no final, depois da Emídia, pudesse ser, logicamente, a minha irmã, a Bibi. Mas isto não aconteceu. Não me deixou triste, mas emocionada por tudo que já tinha, logicamente, acontecido. A conversa com todos os meus sobrinhos. Certo. A gente agradece. Bom, a terceira pessoa que falou com a minha tia, como já está documentado, foi a minha irmã querida aqui, Emídia, né? O qual, minha querida, eu queria que você dissesse com as suas palavras qual foi a emoção que você sentiu e sentiu do outro lado da linha, a tia também sentindo aquela emoção. Na hora, né, só me deu vontade de chorar e nem falar com ela, que eu pensei que eu não tivesse coragem de falar. Mas até que saiu algumas palavras, eu conversei com ela.
E tudo, aí depois tornei a ligar para ela, aí acabou de matar mais a saudade. E agora foi que acabou mesmo, né? Porque foi, a gente vê pessoalmente. Aí foi Aí não saiu tudo mais do mais lado. maravilha. Só estamos pensando a ida, no dia da ida, né, tio? Mas Dia Mídia, da retorna. Retornar aí vai ser. sendo o seguinte, eu que demorei até um pouco a saber da notícia, digamos, não foi de imediato, mas eu soube que toda essa busca que houve e tudo mais, partiu de uma das suas raízes. Ah, do meu filho, Certo. claro. Me conte essa trajetória, se você tem conhecimento dela. Não, eu pedia muito para ele, né? Para ele fazer olhar no computador e ver se encontrava alguma coisa. Aí ele falava para mim, onde o tio Antônio, mãe? O tio Antônio tem mais conhecimento com a vida da titia do que eu, aí mande ele procurar. Eu não sei por que ele não procurou, né? Até que a Maria de Jesus chegou e aí deu mais outro empurrão, aí foi em frente, aí foi até que nós encontramos mesmo. Aí ele se interessou, só que nós chegou com a notícia, que já tinha o número do telefone dela. Aí quando nós soubemos, né, ficou todo mundo doido, aí foi todo mundo se juntou, foi lá para casa do Antônio. Lá para casa do Antônio, aí lá a gente conseguiu falar realmente com ela. Que a minha nora. Começou toda a emoção da história. Primeiro a minha nora ligou uma noite para lá. Naquele dia, tia, na noite anterior, a minha nora tinha tentado ligar para lá, só que falaram que a senhora não estava em casa. Aí nós ficamos esperando no próximo dia para ver se a gente tentava conseguir falar com a senhora. Aí de manhã ligaram realmente de novo, outra pessoa atendeu e desligou o telefone, quando perguntamos pela senhora. E aí, à tarde, nós conseguimos. Falamos às 3 horas da tarde. Aí ficou todo mundo, pois é, nesse dia para mim foi uma emoção muito grande. Muito emocionada mesmo. E é só. Bom, Maria, nós ouvimos a Mídia dar o seu depoimento, né? O qual ficamos alegres pela iniciativa do Ney, que se esforçou e conseguiu esse objetivo. Quando você retornou para Santarém, de Itaituba para Santarém, eu lhe pergunto, quando você retornou, o que passou a notícia para nossa mãe? Como foi que você chegou até ela e colocou essa notícia? Esse Antônio é o verdadeiro, meu Deus. Desliga aí que eu não... Aí... Peraí. Aí, então nós viemos, aí fomos para Santarém com a Emídia, que nós estávamos em Itaituba. Quando chegou em Santarém, nós fomos passar a notícia para uma mãe, que nós tínhamos encontrado, tinha conseguido falar com ela pelo telefone. E aí nós falamos para ela que nós tínhamos trazido o endereço, o telefone, tudo dela, que ela ia falar com ela. E ela tinha pedido, que a titia tinha pedido que preparasse bem ela, para não ter problema nenhum. Aí eu disse, não, tia, não se preocupe, que a mamãe, ela é preparada. Aí então, quando nós passamos a notícia, aí perguntamos para ela o dia que ela queria falar com ela. Ela disse que só queria falar com ela domingo. Aí eu digo, vamos deixar, pode ela querer se preparar esses dias para falar com ela domingo. Quando chegou domingo, aí ela falou com ela, aí falou, aí nós ligamos, aí dissemos, tia, nós já estamos em Santarém e vamos passar o telefone para a senhora falar agora com a mamãe. Ela respondeu que sim. Aí passei para a mamãe e a mamãe foi e falou com ela. O que você sentiu, assim, depois que contou para a mamãe?
Você notou que ela se emocionou, que ela chorou, alguma coisa? Não, ela não chorou, ela simplesmente, ela disse, tá bom, graças a Deus que nós conseguimos saber da notícia dela. Então eu acho que domingo a gente dá pra gente falar com ela sim. Certo. Aí então domingo nós se preparamos, né? Vamos para lá, para casa dela e ligamos, aí falamos para ela que ela podia falar com a tia, que a tia já estava na linha. Passei o telefone para ela e ela conversou com ela. Certo. Então você acha que a mamãe realmente é uma pessoa muito forte? É uma pessoa Muito forte de... 100% de emoção. 100% Que ela, de emoção. que ela aguenta mesmo 100%. Ok. Mãe, eu pergunto para a senhora, no dia que a Maria chegou de Itaituba, trazendo a notícia que tinha reencontrado a tia, eu tenho certeza até que a senhora deve ter pensado que fosse até brincadeira dela. Nesse dia, qual foi a emoção que a senhora teve de saber? E me conte a história. Olha, a emoção que eu tive foi que eu sempre tinha essa esperança. Através daquelas fotos dela que ela deixou, muitas vezes eu olhava e pensava, minha irmã, você está muito longe. Agora, sobre este contato nosso, nem você me escreve, nem eu lhe escrevo. Então você nem sabe se eu sou viva e nem eu sei se você é vivo também. Porque nós somos mortais. Então, eu lhe tinha como viva, mas assim como você também. Mas é que a notícia era o principal, era eu saber até mesmo quantos filhos ela tinha. Porque a notícia corria que ela tinha mais de um. E, no entanto, eu acreditava que ela tivesse mais de um. Então, eu sempre tinha aquela esperança que um dia a gente havia de ter uma notícia dela. E como justamente a Maria chegou lá em casa e disse, mamãe, eu acho que nós encontramos alguma notícia da tia Emídia. Agora, só uma coisa, é que está assim, um pouco meio confuso, que ela parece que ela está assim um pouco não demonstrando ser ela, não sei se ela está pensando, devido ao tempo tão grande, ela pensa até que seja um assalto, parece que assim um número de telefone, ela ficou assim não querendo assim colocar o número do telefone para ninguém ficar sabendo, ela ficou assim um pouco meio nervosa. Então, a gente ainda não está bem ainda, mas nós vamos aos poucos colhendo e aí vai chegar o dia de que nós estamos em Itaituba e a senhora estava aqui, a senhora não tinha a mesma condição de falar com ela, e eu vim trazer somente a notícia. Agora a senhora vai escolher o dia que a senhora vai falar com ela. Aí eu falei, digo, olha, então vamos deixar para o próximo domingo. Aí quando foi no próximo domingo, aí foi o tempo que o menino levou, foi o William, não, foi o Nick, acho que foi o William, que levou para o gravadorzinho para gravar o que eu ia falar com ela. Aí foi o tempo que nós nos encontramos. Então, para que eu encontrar ela com choro? Se ela estava trazendo para mim essa notícia que eu tinha recebido era de alegria, para que eu chorar? A gente chora, porque o choro faz parte da tristeza. O choro faz parte da tristeza. Quando nós choramos muito, nós temos alegria, mas também temos tristeza. Então, eu queria não chorar, porque eu estava alegre. Então, eu falei com ela. E aí nos encontramos. Eu digo, olha, minha irmã, bom dia, mãe. Era um dia de manhã, um domingo, umas 10 horas da manhã. Mas, infelizmente, não deu para gravar tudo pela manhã, porque o menino deu lá um problema lá na fita, ele colocou errado. Que quando foi à tarde, eu fui acabar de gravar o resto. Já à tarde com ela. Então eu digo, olha, minha irmã, a esperança é a derradeira que morre. Então eu tinha esperança, nem que fosse notícia sua, mas eu tinha esperança. Apesar de tantos anos, e ninguém aparecia para uma notícia verdadeira, só uma notícia mentirosa.
Mas eu tinha esperança que se ela fosse viva, um dia, depois dos meios de comunicação ser uma coisa, hoje em dia uma coisa tão fácil. E porque, minha irmã, lá em São Paulo e eu aqui em Santarém, nós não temos um meio de comunicação. A Rádio Rural é uma rádio que é conhecida por muitos e muitos lugares. Aí eu ficava pensando, por quê que a minha irmã não tem essa oportunidade de falar, ao menos para a Rádio Rural, para perguntar, até me lembrava da casa da dona, digo, era possível que ela esqueceu o endereço da casa da dona, e não dá para ela se comunicar com a dona, lá com as meninas dela, para me dar qualquer notícia, mas eu sempre tinha aquela esperança, que um dia, mesmo que eu não existisse mais, mas vocês iam saber da notícia dela. Ou ela vindo aqui, ou ela se comunicando com vocês, mas eu tinha essa esperança. E essa esperança se concretizou quando eu falei com ela e perguntei para ela. Ela disse, minha irmã, tantos e tantos anos. Eu disse, irmã, para Deus nada é impossível. Então, neste momento, nós estamos nos encontrando, aí eu passei a contar da minha família, passei a contar os anos que o teu pai adoeceu, e passou tantos anos doente, passei a contar da Iranilda, aí ficamos, já eu levando minha notícia para ela e ela trazendo as dela. E assim nós nos encontramos e acho que o nosso encontro foi um encontro muito bom, porque este encontro foi um encontro de saudade, de tantos e tantos anos acumulados. Agora eu não podia era receber essa notícia da minha irmã, me desesperar numa choradeira danada. E eu fazia isso. Se, por exemplo, a minha irmã tivesse que Deus defenda uma notícia de lá, para mim, e eu ficar pensando, minha irmã, a esperança se concretizou. Por quê? Porque eu não ia mais ter notícia dela, e nem ela notícia de mim. Então, isso aí me fazia eu ter esperança de que ela estava viva, eu estava viva. Ela podia se encontrar comigo e eu me encontrar com ela, como justamente nós nos encontramos. Então, nós nos encontramos. E quando ela chegou em casa, no dia que ela chegou, para mim, eu já sabia, porque o Miguel já tinha vindo me dizer, mamãe, a tia Emídia de São Paulo está chegando aí, essas maletas são dela. Agora, para que eu ir? Minha irmã, para que esse alvoroço chorando? Não. Minha irmã, graças a Deus, que você, apesar de toda a sua doença, o seu sofrimento se tornou em saúde para você chegar até aqui comigo. Para mim foi difícil, mas para você ainda foi muito mais, talvez aí até com mais esperança de que eu. Então, para mim foi alegria. Cheguei, abracei ela, não para apertar as costelinhas dela, não, para ela não ficar dolorida, mas abracei ela, beijei e digo, minha irmã, até que este dia foi o grande dia feliz da nossa vida. E depois de 48 anos nós fomos nos abraçar, nós fomos nos encontrar, e agora nós vamos sentar e vamos conversar. E isso foi o que aconteceu. Vou apertar aqui. Faz uma cara bem bonita, de alegre. Vamos lá. Ieda, então como foi que você... Não tem condição. Essa Maria. Tira Maria. Como é que você recebeu a notícia que a tia Emídia estava chegando aqui na cidade? Como é que você transmitiu para o Pedro? Conta aí para nós. Bem, aconteceu foi o seguinte, a Márcia, filha da Maria, ligou lá para casa, né? O celular do Pedro, e eu atendi. Aí ela perguntou por ele, eu disse que ele estava lá no depósito, que fica tu sabe, lá na parte baixa, longe. Aí eu disse pra ela disse assim, tia, eu disse, quer falar com ele? Ela disse assim, não, deixa eu lhe falar, vocês já sabem quem está em Santarém? Eu falei assim, não, quem é? Ela disse assim, tia, nem lhe conto. A tia Emídia, a irmã da vovó, tá lá na casa dela. Eu disse, mas como, Márcia? Ela disse assim, ela veio fazer surpresa pra vovó. Aí eu disse assim, não acredito. Ela disse, lhe juro.
Aí ela disse assim, fale pro tio Pedro. Aí eu, tá bom. Aí ela desligou, né? Eu fui, deixei passar um pouco. Eu digo, não vou dar essa emoção pra ele assim, não. Aí deixei passar um pouco quando ele subiu e tal. Aí ele foi pro banheiro e tal. Quando ele saiu, aí eu disse assim, Pedro, tem uma novidade pra ti. Ele disse, o que é? Eu disse, é surpresa, na verdade. Ele disse assim, que surpresa? Eu disse assim, vou fazer o seguinte, vou te dar só uma pista. Pense em alguém bem longe, muito longe de ti. Assim, muito conhecida, mas bem longe de ti. Lembra, pode ser homem, pode ser mulher. Aí ele disse, eu lá sei como é que eu vou saber. Eu disse, mas tenta adivinhar aí, chuta aí. Aí ele falou, pensou assim, falou, o Valdir, que era um grande amigo dele. Aí eu disse, não. Aí ele disse, deixa eu ver. Aí parou. Aí, ele disse que na verdade ele já sentia quem que era. Só que ele queria fazer suspense. Aí ele falou assim, a tia. Aí eu disse, que tia? Ele disse, a tia Emídia de São Paulo. Eu disse, adivinhou ela mesmo. Ele disse, você tá brincando comigo? Eu disse assim, não, é sério. Aí ele disse assim, para com palhaçada, mulher, onde que a tia Emília tá lá em Santarém, nada, como é que ela vem assim, sem avisar? Aí eu disse assim, pior que sim, minha irmã, ela já tá lá com a tua mãe mesmo. Aí ele disse, meu Deus do céu, não acredito. Pode acreditar, não minto não. Aí ele disse, espera aí, pegou o telefone, no mesmo instante ligou para a mãe dele, acho que para poder acreditar, né? Aí foi confirmado, já falou com a dona Bibi e falou com ela também. Foi, né? Pedro, e aí como foi a emoção que você aí sentiu e transmitiu para os outros meninos quando soube dessa notícia através da Ieda? E como é que foi o arrumo, os quase nada para vir para cá? Olha, a emoção foi muito grande, como mexe sempre com a gente, quando é uma pessoa que a gente gosta muito, e ela, que a minha lembrança era infantil mesmo, ela dos 5 anos, uma vaga lembrança passava pela minha cabeça quando ela fazia essa rota Santarém-Belterra. Então eu tenho muita vaga lembrança dela, devido a eu ser muito novo, mas eu recebi com muita alegria e falei até para a Ieda, segunda-feira nós já vamos. Aí a Ieda disse, mas como, rapaz, tu vai abandonar tudo, vai deixar o escritório, vai deixar tudo e tu vai embora? Aí eu digo, não, pode se aprontar que você vai comigo. Você vai comigo e nós vamos conhecer ela de perto. E essa alegria realmente nós estamos tendo até hoje, né? E vamos ter ainda mais uns 300 anos aí para frente. E está aí essa pessoa maravilhosa no meio da gente hoje, o qual a gente só tem muita alegria e satisfação de estar compartilhando com ela. Achei ela uma pessoa muito extrovertida, alegre, muito comunicativa. Gostei A muito do jeito dela. Ieda já não tem mais ela como conhecida e tal, por ser minha tia. Já tem ela também como tia dela. Já adotou, é É isso? uma tia e amiga. Muito Né? amiga. E tu, Pedro, era aquilo que tu pensava dela ou era um pouco diferente daquilo que tu já imaginava que fosse? Olha, eu achei uma pessoa além das minhas expectativas. Ai, que fofo. É uma pessoa que, tirando minha mãe, né? Tirando minha mãe, a que preenche a vaga da minha mãe no meu coração é ela, com certeza. Já. Orlanildo, me conte como você sentiu a emoção quando viu a tia, a voz dela pela primeira vez. Fiquei muito emocionada, mexeu muito com o meu coração, porque até antes de eu saber a notícia, meu coração começou a bater forte, e eu não sabia nem será que vai acontecer alguma coisa, alguma notícia. Aí foi quando eu soube, né, que era para mim ir lá, urgente lá na mamãe, e quando cheguei lá encontrei a titia lá deitada, e a mamãe já foi me recebendo, perguntando para mim, minha filha, você veio para dormir aqui? Eu digo, vim. O que está acontecendo, mamãe? Não, eu só quero saber se veio para dormir aqui. Eu vim. Então vamos ali ver se você conhece essa senhora aqui. Aí quando eu olhei, eu disse, não estou conhecendo não. Essa senhora veio até para passar um dia aqui comigo. Aí eu fiquei, mas quem é, meu Deus? E aí, mas você não me conhece? Eu digo, não lhe conheço não. Aí foi quando eu disse,
vi as malas, né? Eu digo, só pode ser a titia de São Paulo. Aí quando eu me abracei com ela, né? Dei um abraço fortemente, fiquei muito alegre, que até hoje, muitas vezes, eu digo para ela, titia, para mim não é a senhora, parece que a senhora ainda não chegou. Aí, às vezes, eu fico até pensando assim, mas a titia, eu até sonhei mesmo com ela, sabe? Já depois dela chegar, sonhei com ela, aí quando me acordei, eu digo, ela está aqui em Santarém, mas que bom, né? Então, me deixou muito emocionada, muito alegre, graças a Deus por isso. Era uma tia que eu pensava muito ainda em encontrar. Minha cunhada Jete, eu gostaria de saber o seu testemunho sobre a tia Emídia, o que você achou, o que você sentiu dessa pessoa que hoje está no nosso meio. Olha, eu só vim falar com ela agora frente a frente, né? Na chegada, mas eu nunca tinha falado com ela por telefone. Mas o Antônio passava toda essa energia positiva, né, que ela tem, e eu já passei a gostar antes de conhecê-la. O Antônio só passava alegria, né, quando ele falava com ela e tal, antes tinha comunicativa. Então já cheguei aqui chamando de tia também para ela. E adotei de tia. Gostei muito dela. Ana, a gente também gostaria de saber do seu testemunho a respeito da tia, que nós a encontramos depois de 50 anos. A gente queria também saber e registrar essa sua emoção para que fique aí para os nossos netos, filhos e tataranetos e etc. Eu também fiquei bastante emocionada, também feliz pela titia, né, por ter reaparecido durante muito tempo, que quando ela foi embora ainda não tinha nascido. Só a mamãe que me dizia sobre ela, como ela era. E eu fiquei bastante feliz, muito emocionada, né, apesar de eu ter conversado ainda há pouco com ela. Mas uma pessoa bastante comunicativa, feliz, apesar dos problemas que ela está enfrentando. Uma pessoa muito feliz, muito comunicativa, muito extrovertida. E eu gostei demais mesmo de rever novamente a titia. Parece que já conheci você. Já. Vera, como foi que você, na hora que viu uma pessoa chegar na porta da casa da mamãe e bater e você atendeu? Me conte essa história, como aconteceu. Bom, antes, né, era mais notícias que eu já tinha sabido quando eu cheguei na casa da minha tia, né? Aí disseram que tinham encontrado ela por telefone, já tinha conversado com ela, principalmente já tinham me repassado a gravação como tinha encontrado. Aí eu fiquei muito alegre e emocionada já só por saber a notícia e ouvir a voz, né? E a minha vontade mais era de conhecer pessoalmente. Certo que meu pai me repassava muito, a minha mãe, né? E eu tinha tanto sonho de conhecê-la pessoalmente que eu nunca tinha visto. Era uma tia que eu não conhecia, né? E a minha alegria mais era o dia que eu encontrasse ela. Aí chegou o momento de eu estar na casa da minha tia, trabalhando, né? Aí chegou a manhã, cheguei de manhã, ela disse, minha filha, você vai fazer compra hoje. Eu disse, não, tia, agora de manhã ainda não. Eu vou arrumar a casa primeiro, fazer o almoço, aí depois do almoço eu vou fazer as compras. Então tá. Aí ela foi dar a soneca dela, como de sempre, ela gosta de dormir durante o dia, né? Aí à tardinha eu fui, umas 2h30 eu saí de casa e fui pra lá. Fiz as compras, muito bem, cheguei, ela estava na janela, sentada na cadeira, olhando pela janela. Aí eu cheguei lá, peguei o troco e dei para ela, estava entregando para ela. Aí eu peguei a nota das compras, peguei e entreguei para ela, né? Aí eu olhei ouvi pela janela batendo palma. Eu olhei pela janela, lá vinha aquele senhor com a mala na costa, né? Aí eu disse, tia, vem chegar uma pessoa aí com a mala na costa, eu acho que é o Pedro.
Aí eu entrei lá pela sala e mandei ele arriar a mala lá. Isso tá aqui uma encomenda. Mandaram de lá, é de um parente de vocês. Parente conhecido, não sei o que. Isso tá, pode arriar aí. Eu pensava que era o Pedro, né? Que é meu primo, né? Aí mandei ele arriar. Ele foi embora. Quando ele voltou com outra mala de novo, outra mala grande de novo. Aí eu desconfiei, eu disse, não, isso não é mais o Pedro, não. Não é mais o Pedro, isso já é a tia Emília que vem fazendo essa surpresa para nós. Aí, né, aí eu voltei, cheguei lá com a tia, aí eu disse, tia, ela disse, o que é, minha filha? Aí eu disse, tia, tem uma surpresa para nós hoje. Ela disse, de quem já, minha filha? Quem que vai fazer surpresa para nós? Eu disse, tia, é a tia Emília. Ela disse, mas quando, minha filha? Cadê? Ela disse, titia, tá aí as malas. Você é a titia. E eu vou já encontrá-la. Aí saí e foi mesmo disparada, vamos de lá de fora para encontrá-la. Cheguei lá, o Miguel também, que é sobrinho também, já vinha com ela de lá. E disse, pega, vai levando ela que eu vou lá com a mamãe. Aí eu fui encontrar ela. Quando eu encontrei ela, que eu olhei, aí a emoção foi tão grande que eu me abracei com ela. Aí eu não sabia se eu falava com ela ou se eu queria chorar no mesmo instante. Aí a minha lembrança vinha tão grande em cima do meu pai, que é irmão dela. Né? Era o sonho dele, era encontrá-la, ela também, falar pessoalmente com ela. E aí a emoção se aumentou mais ainda devido a ele não estar presente para conhecê-la também mais de perto, vê-la outra vez. Aí eu saí para lá, quando chegou lá dentro de casa, meu pé parece que colou no chão, que eu não podia mais sair de lá e nem falar mais. Aí foi, e foi uma emoção tão grande que quando foi à noite, eu passei a noite que eu não dormi, emocionada de eu ter conhecido pessoalmente. E aí eu fiquei tão alegre e estou até hoje, mas maravilhosa. Era uma tia que eu nem pensava de ser essa tia que eu conheci, olha. E ela precisava estar desde de nós crianças junto de nós até agora. Estou falando. Mãe, eu gostaria de saber da senhora, que a senhora dissesse com suas palavras, como foi esse reencontro depois de tantos anos ausente? Não, o reencontro. Para mim, esse reencontro, ele foi um reencontro muito alegre. Muito alegre, porque eu encontrei a minha irmã. A minha vontade era reencontrar com ela, mas devido a grande distância, né? Eu muitas vezes perdi a esperança, mas está muito longe, eu não vou lá, ela não vem aqui, eu não tenho notícia dela, nem ela de mim. Quando chegava uma pessoa que ia para lá, eu pedia, como eu pedi para a mãe da menina, da Maria, para a dona, que ela desse uma notícia dela, que ela passou 2 meses em São Paulo. Ela veio de lá e disse, não, mano, a Emília, o Francisco colocou lá em uma opção de rádio lá. Não. Passei todo esse tempo lá, mano, não encontrei ela. Eu disse, não, minha irmã, mas ela está lá. Ou quem sabe se a minha irmã não foi para outro lugar, muito distante, e nós estamos procurando lá em São Paulo e ela não está lá. Eu pensava isso também. Mas muitas vezes eu olhava assim na foto dela e eu conversava sozinha, olhar para ela e dizer, minha irmã, dia do teu aniversário eu estou me lembrando muito, muito de ti. E tu, minha irmã, se for viva, será que tu está te lembrando do meu? Se tu for viva, eu acredito que sim. Mas eu estou me lembrando que hoje é o dia do teu aniversário. Mas aí eu penso assim, de que como é que nós podemos nos encontrar. Mas eu mesmo, no fundo do meu coração dizia, mas um dia, a Deus nada é impossível. E foi nesta palavra que para Deus nada é impossível, foi que eu coloquei aquela esperança, aquela fé de um dia encontrar com a minha irmã. E hoje a minha irmã está aqui no nosso meio, graças a Deus. E minha irmã maravilhosa, foi, bem dizer, quem me ajudou a criar meus filhos, porque eu sofri muito, principalmente quando meu filho morreu, eu senti muito. A tristeza me deu no coração da saída
da partida do meu filho, meu primeiro filho homem. E ela me ajudou muito, muito, muito. E mesmo com os outros que ficaram, ela para mim foi uma perna forte. Foi uma pessoa de grande valor para mim. Mesmo com o pai, mas ela me ajudava bastante em tudo. E é por isso que hoje eu sinto a alegria dela estar aqui no nosso meio, não de tristeza, porque ela está aqui no nosso meio, eu vou chorar quando ela chegar, não, negativo. Eu me lembro daquilo que se passou, que muitas vezes eu não tinha condições, e ela me ajudava. Ela chegava ela ia daqui de Santarém, quando ela chegava lá em casa, ela deitava em cima da cama e dizia, aquele que gostar de mim, vem aqui comigo. Corria todo mundo em cima dela, que só faltava desmentir ela. Então aquilo para mim era uma alegria. E quando ela saía, eu ficava olhando, dizia, minha irmã, agora, mamãe, quando é que a titia vem? Digo, agora, meu filho, só para o outro mês, só quando ela tinha uma folga lá, ela vem. Aí ela sempre, quando eu precisava de um remédio, mandava ir com ela, ela me mandava. Então tudo isso são coisas que, isso sim, eu sei que só a presença dela me fez ter grande alegria de eu saber que aquela pessoa que muito me ajudou estava perto de mim. Para mim foi a grande alegria do meu coração, foi isso aí. Porque ela foi uma pessoa dedicada, tanto a mim, como os sobrinhos, como o cunhado, como a família toda. Ela foi muito mais chegada com a minha família, comigo, do que com os outros dois. Os outros dois moravam no sítio, dificilmente eles se encontravam. Mas comigo, quando ela tinha uma folgazinha, ela ia em Belterra. E aí, quando ela chegava lá, era dia de festa. 1, 2, 3, já? Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero falar que essa mulher é tudo de bom na minha vida. Tá? Porque assim, há 11 anos atrás, quando eu fui morar com o filho dela, quando ele falou assim, olha, eu sou filho único, eu falei, ai meu Deus, vou ter problemas com a sogra. Porque filho único é aquela coisa, né, bibilou. E primeiro dia que eu encontrei com ela, assim, foi um amor, nós temos uma história, nós duas, nós fomos amor à primeira vista. Porque assim, nós já nos identificamos, por coincidência ela trabalhava com uma vizinha, que a vizinha já falava ainda bem de mim para ela, então ela já me conhecia, antes mesmo, né, de conhecer o Ney. E foi indo, foi passando, e assim, eu também quero deixar aqui para vocês que ela nunca esqueceu de vocês. Gente, eu conheço a história de cada um de vocês. E assim, a história que ela contava assim da infância dela, para mim era uma terapia, porque eu escutava aquilo com amor e assim, cada vez, Wanda, sabe aquele sobrinho, ela começava a contar a história, tá fazendo aniversário hoje, aquela minha irmã, né? Enfim, eu conheci a história. E aconteceu, né, a separação do filho dela, mas assim, eu falo que Deus colocou o Ney na minha vida foi para conhecer a Dona Emília e estar aqui hoje com vocês. É verdade. Tá? Porque foi um casamento, foi um relacionamento assim de flecha, mas para Deus, Deus sabe todas as coisas. A vontade dele é assim, às vezes a gente estranha, mas enfim, ele é o Criador, ele sabe de tudo. E ficou amizade, sempre indo lá na casa dela, sempre falando por telefone. O que acontece? Agora, no aniversário dela esse ano, ela foi para Aparecida do Norte. E não deu para mim falar com ela. E eu falo que eu sou sem vergonha, que eu vou na casa dela acho que 3 a 4 vezes por ano e a gente se fala assim, datas comemorativas por telefone. E eu deixei para ir, estava perguntando para ela, foi no começo de abril só. Ela falou assim, Wanda, você não sabe o que eu... Tem uma notícia, falei, o que foi? Wanda, eu encontrei a minha família. Gente, eu estava sentada. Eu fiquei... Como assim, Dona Emília? Ela começou a contar a história. Só que lá atrás, quando eu fui morar com o Ney, uma vez eu falei para ela, Dona Emília, um dia que a senhora encontrar a sua família, a senhora pode ter certeza que a sua passagem, independente da senhora ir com 1000 pessoas, a sua passagem, eu faço questão, sou eu que vou te dar de presente. E ela contou que encontrou e começou a falar da vida de todo mundo. Aí eu comecei a perguntar, quem está vivo? Ela falou que as percas, as alegrias, as tristezas, enfim. E em julho, eu estava com férias programada para Recife. Eu consegui programar minhas férias na empresa. E minha mãe também tem uma história de 44 anos que ela não viu os parentes na Paraíba, mas assim, não era igual ela que perdeu o contato, ela tinha o contato.
E ela me ligou no sábado, e isso no mês de julho, falou, Wanda, eu tô te ligando para desejar uma boa viagem para sua mãe. Eu falei, e dona Emídia? Tarde demais, ela já tá lá na Paraíba tomando banho de mar. Ela, ai minha filha, eu falei, enfim. Gente, aquilo foi assim, foi Deus, foi coisa assim de momento. Eu falei assim, dona Emídia, eu tô com as férias programadas para Recife, mas vamos para Santarém? Eu senti que ela ficou quietinha no telefone. Acho que foi isso que a senhora perguntou. A senhora, você falou, você faria isso por mim? A senhora perguntou alguma coisa nesse sentido? Mais ou menos. Né? Você faria isso por mim? Eu falei, mas é claro que eu faria. Aí ela falou assim, ai, mas eu, então, calma, né, Wanda, eu tenho que verificar com ele. Eu falei, então, pois verifique. E a partir desse momento começou as internet da vida, procurar passagem, verificar, enfim. Ela me deu uma resposta que iria vir, né, que estava tudo certo. Aí nós já, na verdade, essa viagem já estava programada desde julho. E eu ansiosa, acho que eu estava mais ansiosa do que ela. Como que vai ser essa chegada? Dona Emídia, avisa para alguém, por favor. Não, Wanda, vai ser... No último dia eu falei, Dona Emídia, avisa para alguém. Eu estava receosa de chegar aqui sozinha com ela. Enfim, detalhe, ela não tinha falado nada para o esposo dela. Eu falei, olha aqui, 15 dias pra gente viajar. A senhora fala, porque eu não vou nem ter coragem de ligar mais na sua casa, hein? Porque ele vai, não atendeu, vai brigar comigo. Ela contou, graças a Deus, assim, quando ele falou para ela que seria comigo, a primeira reação foi, imagina, você não tem condições de ir e tudo mais. Quando falou que era comigo, ele, como diz, baixou a bola. Então, assim, eu vejo a mão de Deus aí desde lá atrás, há 12 anos atrás. E, enfim, gente, é assim, é uma emoção assim muito grande. Quando você assim. falou com ele? Ah, é verdade. Aí eu liguei, ela deu a notícia, aí eu falei, eu vou ligar. Se Florencio, você tá com raiva de mim? Wanda, eu vou te dar uma pizza, Wanda. Você vai levar minha bonequinha embora. Eu falei assim, Florencio, menos? É 20 dias só. Peraí, alto lá, né? Então, assim, nós nos programamos. Aí eu pedi, falei, Dona Emídia, liga lá, Dona Emídia. Será que tem Bradesco? Gente, agora eu posso falar que não tem índio, mas eu não tinha noção. De repente, não sabia onde que a irmã morava. Eu falei, Dona Emídia, vê se tem Bradesco. Eu falei pra Dona Emídia, eu vou levar a dívida pra Santarém. Eu preciso pagar. Ver o ônibus, se tem que ir de ônibus, o que tem? Eu falei, meu Deus, será que tem que ir de canoinha, de atravessar alguma coisa assim? Ela foi perguntando, veio ao aeroporto, perguntou a quilometragem e tudo mais. Eu falei, opa, é um lugar civilizado, né? Então, vamos lá. Enfim, gente, foi chegando o dia, e chegou o dia, desde julho até outubro, eu achei que qualquer mês ia chegar, menos outubro. E assim, tá aí, foi uma viagem, graças a Deus, tranquila. E eu vou falar uma coisa assim pra vocês, a minha felicidade... É claro, tá conhecendo um outro estado, isso é uma maravilha, essas praias assim, muito bonitas, mas assim, não tem prazer maior. Assim, eu tô sentindo o prazer dela, sabe, desse momento aqui com vocês, e saber que eu pude ajudá-la. Ajudá-la de qualquer forma. E assim, a minha preocupação era, Dona Emídia, se seus parentes, será que vai me receber bem? Porque a senhora é parente, eu não. Estou longe de ser sua parente, como que vão me receber? Mas assim, quero falar assim para cada uma de vocês. Muito obrigada, Maria, você é show. Não que as outras não sejam show, mas ela disse, todo mundo sabe disso, assim. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, Dona Bibi, pela recepção de cada um de vocês. E, assim, realmente vocês, assim, superaram a minha... Assim, a curiosidade, expectativas. Gente, realmente vocês são melhores do que eu imaginava. E essa mulher aqui sim é e sempre vai ser. Eu não vou falar que é uma mãe, porque a minha mãe é tudo de bom na minha vida. Mas essa daqui, inclusive ela falou assim, Wanda, eu falei pra minha irmã que eu só tinha um filho, mas eu vou chegar lá e falar assim, Bibi, essa daqui é a filha que eu não tive. E assim, é uma mãe, eu tenho uma mãe maravilhosa, mas essa mulher aqui, gente, quando eu conheci essa mulher, eu falei assim, gente, como que uma mulher nessa idade consegue falar de sexo, de política, de religião, sabe? Tudo que a gente sentava ali, sabe, uma mulher assim, sabe, esclarecida. Então, assim, gente, como eu adoro até hoje sentar e bater papo com a Dona Emídia, porque a gente fala a mesma língua. Eu não tenho tabu com a Dona Emídia. A gente fala de tudo, de tudo. Então, assim, eu esqueço Nora, porque faz tanto tempo, porque, assim, é tão gostosa a nossa amizade, que eu até esqueci que eu casei com o Ney. Porque, assim, é uma amizade, assim, que ficou e vai ficar até o final das nossas vidas. Você agora, meu amor. Vamos bater na... Orlandilda, qual pergunta você gostaria de fazer para a tia Emídia? O que ela achou eu como, bem dizer, a segunda sobrinha, né? Que sou a segunda que fiquei no lugar da minha irmã mais velha. O que ela achou de mim? Assim, que eu... Tia. Bom,
o que eu tenho para dizer para a Orlanilda é o seguinte, já que ela ficou como a minha primeira sobrinha, e quando eu fui ela já estava grandinha, então eu tinha quase certeza que ela ia me reconhecer. Mas não, eu me enganei. Quer dizer, ela lá em casa já era muito conhecida pelas fotos que lá eu tenho. Mas aqui é que eu ia, logicamente, ver qual a surpresa dela. E quando ela me viu, olha, não tenho nem palavras, a emoção dela também foi muito grande, uma emoção muito grande, e sinceramente as minhas pernas bambearam. Mas eu digo que fiquei muito, mas muito feliz, né? E não foi só com a Orlanilda, como eu já acabei de falar, a minha emoção quando nós nos encontramos, mas a cada momento, a cada dia que um aparece, o outro vai chegando e o outro vai chegando, é uma emoção muito grande que eu acho que em toda a minha vida nunca houve um momento tão emocionante na minha vida quanto tem sido estes dias e todos esses momentos que nós estamos juntos. Muita, mas muita alegria, uma emoção muito grande. Quero neste momento agradecer a cada uma sobrinha, a cada um dos sobrinhos, destacando assim com muito carinho, com muito amor, ao sobrinho Antônio e ao sobrinho Pedro. Infelizmente o Miguel não está fazendo parte deste momento, mas não é por isso que ele também não é uma pessoa muito estimada e querida por mim. E quanto às meninas, a cada uma o meu abraço, o meu carinho, agradecendo a cada uma de vocês o mais terno e caloroso momento, este nosso. Agradeço a todos e, sinceramente, até com muita emoção. Já? Então, falando dos dois sobrinhos que fazem parte, logicamente, desse nosso momento de muita emoção e de muita alegria. Falando das duas esposas. Uma é a Ieda, que eu já tinha tido a felicidade de bater um longo papo, que já não era mais nenhuma conhecida só de voz telefônica, e sim já ficou assim, uma amizade muito grande, mesmo sem conhecer, foi por telefone. E agora, nesse momento, acabou de fazer uma selagem muito grande desta pessoa maravilhosa que é a Ieda. A Jete. A Ieda. A Ieda, sim. A Jete, em todo esse nosso tempo de papo com o Antônio, eu ainda não tinha tido a felicidade de nenhum papinho pequenininho com ela por telefone. Era só com o sobrinho. Eu acho que se a tia fala, o sobrinho ganha, e lá se ia as conversas pelo telefone afora, e a gente não... Acho que nós não demos tempo para a gente conversar comigo. Entendeu? Então, aí eu até pensava, ai meu Deus, será que a gente não gostou de mim? Que nem ao menos o sobrinho deu um bocadinho de empurrão para ela falar comigo? Mas foi muito ao contrário. Eu acho que nós dois, tia e sobrinho, falam, como diz a história, que não deu, foi tempo para que ela pudesse conversar comigo. Mas, pessoalmente, quero dizer que é uma pessoa encantadora, uma pessoa que daqui eu vou levando, sem mesmo que não tivessem mais fotografias. Eu levaria de duas pessoas marcado, como se fosse um grande algo. A Ieda e a Jete. Ai, tô emocionada. Antônio, você queria fazer alguma pergunta para a tia? Mas é claro, não pega essa chancha. Tia, eu sei que já tem mais de 50 anos que a senhora se ausentou. O que a senhora sentia mais saudades assim, durante 50 anos? Eu sei que alguma coisa assim foi mais forte, mais emocionante. O que a senhora sentia mais saudade daqui, não somente da família, mas daqui do Pará, de Belterra, assim, durante esses seus 23 anos, né, que a senhora viveu aqui conosco? Acho que a maior saudade que a gente sente é o nosso tempo, a nossa adolescência, porque eu também fui muito peraltinha e eu sentia muita saudade assim
de banhos, de garapé, essas coisas assim que deixava como toda pessoa. Sinto muita saudade até o dia de hoje daquele tempo que já não vai mais voltar. Ana, minha irmã, você tem alguma pergunta a fazer para nossa tia? Sim, gostaria de perguntar para a titia por que durante muito tempo ela está ausente daqui da cidade, nunca mais, né, ter tido notícia. Tia, o que a senhora achou assim, da cidade? A senhora achou lá de Belterra? O que a senhora achou assim, da cidade? Olha, Ana, uma coisa eu quero dizer para você. Você foi assim, aquela notícia muito gostosa, porque eu não sabia nem do nascimento do Antônio e nem o seu. Então, eu ainda fiquei muito mais alegre por saber que eu ainda ganhei mais uma sobrinha. Mas quanto a Belterra, olha, achei muitos lugares lindos e principalmente aqueles em que eu preparei todas as minhas molecagens que você queira imaginar. A dona Beatriz, aqui do meu lado, passou muito apuro nas minhas unhas, que eu era muito pinta braba. Mas aqui de Santarém, eu vou daqui, posso dizer, deslumbrada, porque aqui cresceu de uma forma que eu aqui quase que, a não ser o centro de Santarém, o resto eu fico sobrando. Mãe, aí eu lhe pergunto, depois da senhora ter reencontrado com a tia, o que a senhora acha? Ela criou juízo? E muito. E muito. Criou muito juízo. Ela já tinha. Toda a infância da gente, a gente tem os problemas da gente, do tempo de novo, né? Mas a gente vai crescendo e vai procurando corrigir aqueles defeitos. Mas eu não era qualidade de gente. Mas a minha irmã, eu acredito que ela foi uma boa mãe, é uma boa mãe, o único filho que ela tem, e uma boa esposa para o marido. E essa é a felicidade dela. Porque, como diz ela, mana, tua família é tão grande, mana. E a minha família de 5 pessoas, tão pequenina, a minha família. E a tua tão grande. Mas essa pequena mesmo, mas ela sabe valorizar que esta família foi a família que Deus deu para ela. O marido, o filho e os 2 netinhos. E ela. São 5 pessoas. Então, é muito bom quando a gente sabe valorizar a família da gente. E quando a família da gente é longa, assim como foi a minha, isso já foi o dom que Deus me deu, de ser mãe de 10 filhos. E Deus deu para ela, dela ser mãe só de um filho único. E os 2 netinhos, que ela diz que gosta muito deles e eles gostam dela. E aí, uma família pequenina, mas humilde e cheia de amor e de paz. Tia, graças a Deus. Só continuando ainda aqui, a mãe falou dessa felicidade. Para a senhora, qual seria a maior felicidade, já que a senhora está indo? Se Deus quiser, muito em breve, daqui a pouco, que o tempo passa muito rápido, a senhora vai estar aqui. E o dia de amanhã a Deus pertence. Mas qual seria a sua maior felicidade quando a senhora estiver por lá, assim, para ouvir uma boa notícia? A respeito da mamãe, de tudo. Bom, eu acho que a maior felicidade que, se Deus quiser, nós vamos retornar. E eu acho que, eu nem sei dizer, eu vou procurar todos aqueles que têm telefone, eu vou procurar, logicamente, falar alguma coisa. É quando lá em São Paulo eu ter absoluta certeza de que a minha irmã, que está tendo problemas com dificuldades visuais, ela possa dizer, olha minha irmã, eu estou curada e você foi um motivo deste incentivo. Este vai ser o maior presente, a maior alegria, a maior de todos esses dias que eu tenho passado com todos vocês. Isso. Já. Como eu tive a minha irmã Beatriz e meu irmão, o Belinho e a Terezinha. Então, o meu maior contato sempre foram com os meus sobrinhos da minha irmã Beatriz.
E do meu irmão e da minha irmã foram muito poucos. Conheci assim um pouquinho, foi a Dalva, a filha da minha irmã, e a Vera, a do meu irmão, que eu posso dizer, passe o tempo que passar, a Vera vai morar no meu coração. É a cara do tio Belo, essa aí. Ela é bela mesmo. Essa aí é a cara do tio Belo, Vera. É uma mistura do tio Belo com a mãe dela. A mãe dela era moreninha. Era? Com tudo que o meu pai não está aqui presente, mas eu dela faço, era, não, mãe dela era. eu faço esse ponto final. Como que seja ele que esteja aqui presente com ela aqui. Porque era o maior sonho dele. Então eu aqui eu represento ele na presença dele. E por enquanto, ainda enquanto meus irmãos ainda não chegaram também, minha mãe também, eu estou representando meu pai aqui na